E aí, galerinha do bem, bom dia, canal Defensor News Oficial por aqui. São 21/5/2018, né, a data de hoje. E temos aqui uma informação, pessoal, que foi publicada no dia 19/5, tá, às 19h28, que militares avisam que 1964 pode voltar e salvar Jair Bolsonaro. Essa é uma das matérias em destaque que me chamou a atenção aqui. Eu quero passar para vocês essas informações que, para mim, sempre tem sentido e realidade, né, pessoal? Cresce no meio militar a preocupação com ações dos poderes legislativo e judiciário, supostamente para colocarem água no chope de Jair Messias Bolsonaro. Em outras palavras, há um movimento detectado por diferentes setores para tentar desestabilizar o governo. Essa preocupação foi manifestada em grupos do WhatsApp pelo Major Brigadeiro Jaime Rodrigues Sanches neste fim de semana. Ele voltou a citar uma sucuri de duas cabeças, representada pelo Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, que tramam e apertam seu braço letal em torno do presidente. Depois de lembrar que o Supremo é a casa da mãe Joana e o Congresso Nacional um covil de Alibaba e seus quase 594 ladrões, o militar denuncia uma trama diabólica capaz de promover o desmonte de um projeto do presidente Jair Messias Bolsonaro, que quer beneficiar 60 milhões de brasileiros. Jaime Sanches acusa a grande mídia de patrocinar esse golpe. Os grandes veículos estão falidos e não mais mamam nas tetas do governo. E falou de forma firme, pessoal, quando se referia aos veículos de comunicação. O objetivo, segundo o militar, é desviar a atenção, criando fake news, onde os alvos são o presidente, seus parentes e o próprio governo. Diz aqui: enfiam-nos os veículos de grande mídia em nossas goelas notícias requentadas e distorcidas, temas controvertidos, incompatíveis com a moral das famílias tradicionais, apologia ao sexo, exibindo cenas envolvendo idosos, crianças e homossexuais, vulgarização do tráfico de drogas e exaltação à corrupção apresentados em horários, inclusive infantis, pontua o Major Brigadeiro. Na interpretação do militar, a estratégia dessa verdadeira máfia multicorporativa tem como ponto de partida impedir que o governo concretize suas promessas de campanha, desgastando a imagem de autoridade e anulando as expectativas de mudanças nos destinos do país. Jaime Sanches cita como exemplos de alvos preferidos e reforma da Previdência, a reestruturação do Estado e o projeto anticrime encaminhados à Câmara dos Deputados. Em contraposição, o governo tem adotado diversas medidas periféricas visando o desaparelhamento da máquina, a poupança de recursos e a desarticulação dos esquemas de corrupção das instituições públicas. Ainda assim, adverte, essas medidas podem vir a ser obstratas no Congresso ou na Justiça. No texto que circula entre militares de alta patente, Jaime Sanches considera como segundo passo dessa ação nefasta a inviabilização do orçamento de 2019. Querem reduzir a perspectiva de receitas através do esvaziamento de reforma da Previdência e da reestruturação do Estado, bem como o incremento das despesas com a aprovação do orçamento impositivo, elevando os gastos obrigatórios a 97% do total do orçamento. Em sua análise, o Major Brigadeiro salienta que a conjuntura caminha rapidamente para uma situação insolúvel.
uma vez que o presidente e sua equipe estão praticamente ilhados à mercê da grande rede corporativa formada por políticos, juristas, empresários, intelectuais e funcionários públicos que irão agir unicamente interessados em preservar seus privilégios a qualquer custo. Pouco importante o interesse naqueles que os elegeram e pagam seus vultuosos salários. A persistir esse quadro, encerra Jaime Sanches, a única saída será as Forças Armadas lançarem mão do artigo 142 da Constituição Federal. O texto diz que, resumidamente, que os militares poderão, sob a autoridade do presidente da República, interferirem para o bom desempenho dos poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, para colocarem ordem na casa e atenderem aos anseios da sociedade, como foi feito em 1964. Pessoal, aqui eles falam, né? O próprio militar fala sobre o artigo 142, e isso poderia, sim, ser efetuado por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas antes disso, ainda existe um artigo muito importante, vocês sabem qual é, que é o artigo 1º da Constituição. Né? Se vocês veem que o artigo 142 da Constituição Federal não cabe dentro daquele propósito, que é o propósito da nação, né, fazer aquela faxina no Brasil, e depois nós começamos toda a tarefa necessária para que esse país venha a viver numa democracia real e justa, tomem suas posições de cidadão brasileiro em toda a esfera, em todos os locais, em todas as avenidas, né, em todos os cenários, principalmente onde lá legislam, né, essa cambada. Ok, pessoal? Lembrando que esse ato do dia 26 de maio, no próximo domingo, é algo parecido com o que já ocorreu no passado. As Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, né, ocorrido em 1983 e 1984. A possibilidade de eleições diretas para a presidência da República no Brasil se concretizava naquela época com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. Entretanto, a proposta de emenda naquela época constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira. Assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo colégio eleitoral. Então, a ideia dessa manifestação nesse próximo domingo é muito parecida com o cenário, né? O cenário que existe hoje é muito parecido com esse cenário do passado, sendo que naquela época foi promovido esse ato, onde tínhamos lá em torno de 1,5 milhão de pessoas, e olha que naquela época o Brasil não tinha a população que tem hoje. Por aí você vai vendo o quanto que nós precisamos nas ruas no dia de hoje, em 2019. Tá? A ideia é válida. É válida? Sim, é válida. Então, o propósito da gente é observar isso que vai ocorrer neste domingo, dia 26. E temos pouco tempo para tomar uma próxima posição, se assim preciso for. E o caminho vocês já sabem. Não precisamos esperar que o presidente acione o artigo 142 da Constituição, pois nela vocês sabem muito bem o que vai acontecer. Então é um momento de atenção, um momento de preocupação e principal, né? Nós precisamos estar atento a esse ato. Atento e ver, enxergar o que de fato ele vai deixar como recado aos políticos corruptos dessa nação. Daqui a pouco a gente volta com mais
notícias e informações aqui no canal Defensor News Oficial. Lembre-se, o intuito dessa matéria é te mostrar que os militares estão atentos a tudo que ocorre dentro do Brasil. Tchau, tchau.